Paz do Senhor, bom dia a todos, em nome de Jesus. Gostaria nessa manhã de trazer aqui uma palavra de reflexão, uma palavra de Deus para o meu, para o seu, para os nossos corações. E eu tenho certeza que Deus vai falar com a tua alma nesta manhã. Uma mensagem bastante oportuna, uma palavra pertinente e acredito eu com uma palavra bastante atual. Gostaria de falar sobre um personagem da Bíblia chamado Acasias. Quem foi Acasias? A Bíblia vai dizer que Acasias foi um rei de Israel. Porém, este rei não agradou o coração de Deus, pois ele praticava a idolatria. Assim provocou a ira do Senhor. Esse fato poderá ser percebido ali em 2 Reis, capítulo 1. O pecado da igreja moderna hoje tem sido deixar Deus em segundo plano, para confiar apenas em representantes religiosos, quem sabe político, como também na ciência. Então esse fato é um grande problema, pois estão trocando o autor da criação pela obra e silenciando a voz de Deus. E não é isso que Deus quer. Então é abordado sobre a idolatria, autoconfiança e soberba em vários versículos. Logo, faremos uma análise profunda, mais objetiva desses versículos que são importantes para nossas vidas hoje. A Bíblia vai dizer que depois da morte de Acabe de Israel, o país de Moabe então se revoltou contra Israel. E o rei Acabe e o rei Acasias, que ficou no lugar de Acabe, ele caiu do terraço no alto do seu palácio e ficou muito ferido. Então, ele enviou seus mensageiros para que fossem consultar Baal-zebub, o deus da cidade filisteia de Ecrom, a saber se ia sarar dos seus ferimentos. Mas havia um profeta, o profeta de Tisbé. Eu gosto disso, irmão. Essa palavra é muito linda. O profeta de Tisbé, chamado Elias. O anjo então se apresenta a Elias e disse: desce, Elias, e vai falar com os mensageiros de Acasias e diz o seguinte: porventura não há Deus em Israel para ser consultado? Por que o rei Acasias está mandando consultar Baal-zebub, o deus da cidade de Ecrom? Voltem e diz para o rei que ele não vai sarar das suas enfermidades, ele vai morrer. Aleluia, glória a Deus. E a Bíblia diz que aqueles mensageiros voltam e o rei pergunta: por que vocês voltaram? E eles lhe responderam: é que nós encontramos um homem, e ele pediu para que nós voltássemos e perguntasse para o Senhor o seguinte: porventura não há Deus em Israel para o Senhor consultar? Por que é que o Senhor está mandando consultar Baal-zebub, o deus de Ecrom? Você não vai sarar dos seus ferimentos, você vai morrer. Aleluia, glória a Deus. E a Bíblia diz que o rei Acasias, coração duro, um homem que estava realmente se rebeliando contra a vontade de Deus. E a Bíblia diz que a rebelião é pior do que o pecado de feitiçaria. Ele pergunta para os seus mensageiros como que era esse homem, e esses mensageiros lhe diz as características de Elias, o profeta de Tisbé. E este homem, ao invés de cair em si, se arrepender da sua idolatria, se arrepender do seu pecado, não. Ele manda um capitão e 50 soldados para ir prenderem Elias. Ah, meu irmão, mexeu com a pessoa errada, mexeu com fogo, mexeu com o próprio Deus, meu irmão. E quando esses capitão e esses soldados chegam, e Elias estava no monte sentado e diz: Elias, o rei mandou você descer daí agora mesmo. Homem de Deus, desce daí agora, porque o rei pediu para você descer. Elias lhe responde: se eu sou homem de Deus, como vocês estão falando, que desça fogo do céu agora e consuma você e seus soldados. E a Bíblia diz, irmão, a minha Bíblia diz que na mesma hora Deus mandou o fogo do céu e consumiu aquele soldado e o seu capitão.
Mas o rei, ainda não convencido com este acontecimento, com essa mortandade terrível, o rei manda mais um capitão com mais 50 soldados, e da mesma forma Deus, através de Elias, manda fogo do céu e acaba com aqueles soldados e aquele capitão. E na terceira vez, o rei manda novamente, irmão. O homem coração duro diante de Deus. Só que teve uma diferença agora. Este capitão, ele chega diante de Elias, reconhece o Deus de Elias, Xarabacoma Nagasúbia. Reconhece que Elias era um homem de Deus. E ele chega já se humilhando diante de Elias e diz: homem de Deus, por favor, tenha misericórdia de mim e desses soldados, não acabe com nós como o Senhor acabou mandando. A paz do Senhor, bom dia a todos, em nome de Jesus. Gostaria nessa manhã de trazer aqui uma palavra de reflexão, uma palavra de Deus para o meu, para o seu, para os nossos corações. E eu tenho certeza que Deus vai falar com a tua alma nesta manhã. Uma mensagem bastante oportuna, uma palavra pertinente e acredito eu com uma palavra bastante atual. Gostaria de falar sobre um personagem da Bíblia chamado Acasias. Quem foi Acasias? A Bíblia vai dizer que Acasias foi um rei de Israel. Porém, esse rei não agradou o coração de Deus, pois ele praticava a idolatria. Assim provocou a ira do Senhor. Esse fato poderá ser percebido ali em 2 Reis, capítulo 1. O pecado da igreja moderna hoje tem sido deixar Deus em segundo plano, para confiar apenas em representantes religiosos, quem sabe políticos, como também na ciência. Então esse fato é um grande problema, pois estão trocando o autor da criação pela obra e silenciando